bem-vindos a mais uma live do Hospital Mãe de Deus. Eu sou Silvana Schmidt, da comunicação da ESC, a mantenedora do Hospital Mãe de Deus. E hoje a gente está aqui para falar sobre sintomas emocionais e como trabalhar a ansiedade em meio a toda essa pandemia que a gente está vivendo. Para isso, eu estou aqui com o coordenador de psicologia e psicólogo clínico do Hospital Mãe de Deus, o Matheus Quadros, e a psicóloga de áreas críticas do Hospital Mãe de Deus, a Paula Gomes. Obrigada. Então, para a gente começar, eu acho que esse é um tema, né, que gera bastante conversa aqui. Então, quem quiser participar, a gente está ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. Então, quem quiser mandar aqui suas perguntas, suas dúvidas, para a gente discutir aqui com a Paula e com o Matheus, fiquem à vontade, tá? Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês explicassem para quem está nos assistindo quais são os sintomas, os principais sintomas que vocês têm percebido que estão aparecendo nesse momento em frente a essa crise. Então, olá a todo mundo que está nos acompanhando. Os principais sintomas que a gente tem identificado e conversado com as pessoas têm sido os sintomas provenientes do medo, da ansiedade. Então, o medo como emoção, a ansiedade como essa resposta, ele traz uma taquicardia, o coração ele acelera mais, a gente às vezes começa a suar frio, a gente tem um pensamento acelerado, começa a pensar em uma série de questões ao mesmo tempo, uma dificuldade de concentração. Então, esses sintomas eles acabam nos atrapalhando bastante. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem identificado por enquanto. Acho que complementando então, né? Primeiramente, bom dia a todos. O que o Matheus trouxe, sintomas como o medo, então eles vão gerando reações nas pessoas de maior isolamento, de maior individualidade e individualismo. Então as pessoas acabam ficando de certa forma mais reativas no seu dia a dia. É muito comum, então, né, como o Matheus trouxe, a labilidade emocional, crises de choro ao longo do dia, maior ansiedade. As pessoas que acabam ficando em casa, então, podem começar a experienciar sentimentos de solidão, né? Podem começar a experienciar, é uma vivência nova. Muitas pessoas que estão em casa hoje estão trabalhando com home office, né? Então isso também é uma experiência diferente para muitos, e como conseguir se organizar com isso, enfim, com crianças, com a família, com um tempo maior que o dia a dia trazia uma gama de atividades, e agora então voltado a, às vezes, pessoas têm casas, às vezes apartamentos menores, não tem tantas atividades ou como se organizar, e isso vai gerando sentimentos de angústia, muitas vezes sentimentos de vitimização, de negativismo, como se as coisas não fossem dar certo. Então, da gente poder falar um pouquinho, agora também trocar, então, quais são as alternativas frente a essas questões, né? E eu imagino que também as pessoas devem ter algumas dúvidas, podem estar nos trazendo de sentimentos ou angústias que estão vivenciando dentro de casa. Isso. E tem muitos sintomas, né, que eles aparecem fisicamente, assim, é uma falta de ar, até assim, tem gente que quando fica muito nervoso começa a sentir uma dormência, e aí já até uma tensão, aumento né? da pressão, Tensiona. né? Pessoas que têm mais problema cardíaco, pessoas. Uma das coisas que a gente também tem percebido é pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, ou que têm um maior nível de ansiedade, ou têm uma tendência crise de pânico, né? A depressão, ou tem um funcionamento mais negativista, também são sintomas que acabam sendo acionados em casa por toda essa experiência nova que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho só importante frisar, Silvana, que as pessoas quando falam pra gente dessa ansiedade que tem sido identificada, desse medo, deles não achavam, Matheus, então é muito negativo isso tudo que eu estou sentindo. Pessoal, é importante saber que a ansiedade e o medo eles têm uma função muito positiva para a gente enquanto seres humanos. Talvez esse medo ele está fazendo com que a gente redobre a nossa atenção para tentar se adaptar a todas essas mudanças desse momento, como a Paula colocou, dessa nova fase que a gente vem enfrentando. Até para contextualizar, quando se fala em isolamento, parece que é algo extremamente negativo. A gente pode rapidamente fazer uma lembrança, até por uma questão até da instituição Mãe de Deus, uma instituição religiosa,
A gente lembra que Jesus ficou 40 dias isolado no deserto, fazendo jejum. Siddhartha Gautama se isolou no meio da mata para buscar iluminação. Montaigne, o filósofo, se isolou dentro de um castelo para escrever os ensaios no século XVII. Então a gente entende que existe uma diferença entre solidão e solitude, onde a solidão é esse vazio, onde talvez alimente mais ansiedade, esse pensamento, esse medo do futuro, e a solitude, que eu acho que esse é o momento que a gente está tentando até como profissionais aqui levar para vocês, que é esse encontro pessoal, conseguir se permitir estar em casa, fazendo home office, ou se você está trabalhando, mas que você consiga se conectar com si mesmo nesse momento, seja lendo um livro, ou enfim, outras questões que a Paula também vai abordar, algumas dicas para o pessoal aí de casa. Justamente eu ia perguntar isso agora para vocês. Quando esses sintomas começam a se manifestar, né? Quando eu começo a ficar muito nervosa, a ficar com falta de ar, né? Dar aquela pequena crise de pânico, taquicardia. O que vocês sugerem, né? Nesse momento de crise, assim, quando eu começo a perceber os sintomas, o que eu tenho que fazer? Então, eu acho que é importante, primeiramente, se perceber, né? Perceber o que está sentindo, o que está acontecendo e o que está desencadeando esse sintoma de ansiedade, de taquicardia. Técnicas para isso, nós usamos técnicas de respiração, então respiração em 4 tempos, então eu respiro e expiro em 4 tempos até começar a se sentir mais tranquilo. Voltar e focar no aqui e no agora, né? Não em pensamentos de tudo vai dar errado, eu vou me contaminar, minha família vai se contaminar, pensamentos frente ao futuro, que não tem como nós termos controle sobre isso. Então é voltar para a experiência do para aqui e agora, o que é que eu estava fazendo, o que é que eu posso fazer. É importante para as pessoas que estão em casa ter uma agenda do dia, né? Não pular as refeições, não ficar o dia inteiro de pijama ou com uma roupa, se organizar como se realmente acordou e se organiza para o dia, mesmo que em casa. Ter uma rotina. Ter uma rotina. Dentro dessa rotina colocar atividades de lazer, atividades físicas, jogos, ler um livro, organizar sua agenda de trabalho, espaços de trabalho, organizar os espaços de tempo de descanso, não pular as refeições, não pular o almoço, não pular o café da manhã, não pular as refeições que já estavam acostumados, né? Organizar realmente uma rotina do dia, uma agenda organizada, porque a sensação de não se ter uma agenda vai começando com a sensação de vazio e a sensação de não produtividade. E aí isso vai gerando também uma sensação de desmotivação no mundo e de perda de perspectiva de vida. Então é muito importante que as pessoas possam estar mantendo, mesmo que dentro de uma forma diferente, uma rotina adaptada. É importante lembrar que nós estamos passando por um momento que acreditamos que o mais breve possível a gente possa superar isso, mas que quando o nosso corpo, quando a nossa mente começa a ficar mais ansiosa, a gente mandar um pensamento para ela de que sim, é um momento mais difícil, que passa pela aceitação que a Paula falou, desse reconhecimento do que eu sinto, e não tenho problema nenhum em sentir medo, sentir ansiedade, mas fazer uma conversa com si mesmo. Esse momento provavelmente vai passar, não é confortável ficar o tempo todo dentro de casa, existe uma nova adaptação para isso. Então, o que eu posso fazer? Assim como a Paula colocou, talvez você acorde, você troca de roupa, assim como fosse para o seu trabalho, toma o seu banho, toma o seu café da manhã, busque uma área que você tenha uma iluminação natural, que você possa ter um contato com o sol, que você consiga fazer ali o seu trabalho, dedique um tempo para o seu trabalho ou para alguma outra atividade. Comece a aproveitar os 50 livros, às vezes, que a gente tem em casa e não tem tempo para poder Coloca lê-los. a leitura em dia, né? Deixa eu só te interromper um minutinho, Matheus. Tem algumas pessoas aqui no Instagram e até aqui no Facebook que mandaram uma mensagem pedindo pra gente dar uma olhadinha no som, tá? A gente fez um teste antes de começar a live, tanto pro Instagram quanto pro Facebook. Então, quem sabe dê uma olhadinha no seu aparelho, no seu computador, vê se ele tá no volume máximo, porque aqui a gente colocou os nossos microfones no máximo de volume que a gente poderia colocar. Então, desculpa, continuando. Não, mas isso, existe uma nova adaptação ao novo, isso de certa forma nos assusta, nos causa uma sensação de desconforto,
mas aos poucos me parece que nós conseguimos nos adaptar. Eu até sugiro para que as pessoas possam fazer uma sequência de daqui a pouco uma atividade física mais leve, depois disso ela pode fazer um exercício de respiração, assim como a Paula já trouxe. Então inspira, faz uma contagem na sua cabeça de 4 segundos, retém esse ar por outros 2, 3 segundos e vai fazendo essa contagem, solta pela boca em 7, faz isso 5 minutos após o exercício físico e se direciona provavelmente por uma leitura, porque daí o que tu fez? Tu deu um estímulo para o teu corpo, ele deu uma relaxada, liberou aquela endorfina, o músculo também depois vai conseguir, tu vai liberar um bem-estar para o teu corpo e aí tu soma uma leitura onde tu vai conseguir se concentrar mais e tu vai fazer com que esse momento consiga ser mais proveitoso. Tá certo. E aí, gente, também eu acho que tem um tópico que é bem importante, né, e para as pessoas que estão nos vendo aqui, que estão em casa e estão com seus filhos, enfim, estão com crianças dentro de casa, como é que a gente faz agora nesse momento tão difícil, né? Que a gente tem tanta informação e é tão difícil a gente ter uma certeza, né? Como é que a gente faz para passar mais segurança para as crianças que nesse momento demandam mais atenção, né? Porque não tem aula. Então, assim, como é que a gente faz para organizar os pensamentos e conseguir, assim, passar segurança para as nossas crianças? Bom, Silvana, então, num primeiro momento é importante que os pais vejam com as crianças o que é que elas sabem sobre o que está acontecendo. É diferente uma criança que já tem uma informação que daqui a um pouco é um vírus, que é gerador de uma gripe, que vai gerar algumas consequências, do que uma criança que ouviu, por exemplo, que há um vírus e que é causador da morte. Então é completamente diferente. Então o primeiro momento é entender o que essa criança sabe e poder explicar para ela dentro da sua faixa etária, da forma que ela vai entender o que é que está acontecendo. É muito comum que os pais, nesse momento, queiram evitar, principalmente crianças menores de 6 anos, de falar sobre assuntos, então, que mostram que o mundo não é um lugar tão bonito ou tão acolhedor quanto a gente gostaria que fosse. Mas essas crianças estão experienciando por os pais estarem em casa, pelas outras crianças, pela TV. Então é importante, em primeiro momento, os pais reconhecerem a sua própria ansiedade, os seus próprios medos, as suas próprias dificuldades e de uma forma calma, sentar com a criança e entender o que ela sabe desse primeiro momento. E poder explicar o que está acontecendo, porque a criança está vivendo algumas restrições. Restrições de estar brincando com os colegas, por que ela tem que estar em casa, por que ela não pode sair, por que ela tem que lavar as mãos. E a criança pode entender isso de uma forma negativa, né? Então, esse primeiro momento. Numa sequência, é poder, então, explicar para as crianças a necessidade da higiene de mãos. E com isso, a gente pode utilizar, até com crianças menores, brincadeiras, quem é que vai fazer mais sabão na mão, né? Quem é que lava mais as mãos ao longo do dia. Lembrar de orientar as crianças, que tem crianças que ficam botando muito a mão na boca, a mão no nariz. Explicar, então, como essa criança vai entender dos germes, da bactéria, da contaminação do vírus, poder explicar por que o coleguinha não pode, que a gente pode contaminar o colega e pode nos contaminar. Cuidar a higiene dessas crianças, utilizar esse tempo, então, para ter uma experiência maior com as crianças, né? É comum que os pais, nesse momento, fiquem pensando, e agora? Né? Entender de uma forma não negativa a paralisação das escolas, mas poder pensar com as crianças de que bom, agora nós temos mais tempo para ficar juntos. A gente está protegido. A gente está protegido, está em casa. É um período que vai passar, é um período para todo mundo. Poder utilizar brincadeiras, construir jogos com as crianças, comprar jogos novos, quem pode, ou construir realmente jogos manuais, fazer paradas, porque é importante que a criança se mantenha ativa, e é importante que o adulto se mantenha ativo. Então esse é o momento, daqui a um pouco, de poder ficar aquele tempo que as crianças tanto carecem, que é exatamente da presença dos pais em casa. Mas isso no primeiro momento pode ser mais angustiante, porque nós não estamos mais acostumados. A nossa rotina é tão corrida. Então esse é o momento de poder reconstruir a relação com a criança,
permitir que ela se expresse, dizer para a criança que vai ficar tudo bem pode ser invalidar esses medos dela. Então é poder dizer que é um período e contornando conforme ela vai dizendo de forma tranquila, né? Mas principalmente utilizar esse tempo para ser criativo. Parar, não deixar o filho isolado no quarto, isso não quer dizer ficar o videogame o dia todo ou ficar no celular o dia todo. Limitar também das crianças todas as informações que estão vindo, informar com conteúdos adequados sobre o dia a dia, sobre o que realmente está acontecendo, e realmente poder ter um tempo para parar e construir, mesmo que em lugares fechados e pequenos. Tem como se achar estratégias criativas, pensar em estratégias criativas, buscar construções, ajudar as crianças às vezes até nas atividades diárias, nas atividades de cozinhar, de fazer bolo, né? Poder trazer essa criança para o ambiente de novo e construir de novo e reconstruir muitas vezes uma relação pai e filhos, né? E além, né, acho que além desse cuidado que a gente tem que ter agora, dessa atenção maior ainda, né, com as nossas crianças, também tem a relação, assim, daqui a pouco de um casal que tá dentro de casa, né, muito tempo ali junto também, acho que é um momento de rever e até estreitar os laços, né, às vezes o casal se via pouco, agora tá se vendo mais, então, assim, acho que é um momento agora de utilizar exatamente o que o Matheus trouxe antes, né? De poder entender, não como uma restrição punitiva, mas usar como um processo de solitude, que é exatamente isso, poder reorganizar as relações, repensar, né? Muitas vezes é comum que no nosso dia a dia se converse pouco e que a gente possa usar subterfúgios fora de dentro de casa para não vivenciar muitas vezes conflitos. Então pode ser que esses conflitos também sejam agravados nesse momento. E a hora de poder sentar e poder falar de forma mais madura, organizada, com um tom de voz adequado e conversar, né? Conversar sobre medos, angústias, sobre o que está acontecendo, sobre as dificuldades de estar vivendo esse período em casa e tentar achar alternativas. A Cássia Soares, pergunta aqui, eu acho que bem dentro do assunto ali, da conversa que a gente tem que ter com os nossos filhos agora, ela pergunta assim, e os pais que estão longe dos filhos? Ontem meu filho de 5 anos perguntou quando eu iria buscá-lo da casa dos avós e voltar para casa. Eu e meu esposo somos profissionais da saúde. Cássia, é realmente muito difícil, acho que utilizar muito disso que a Paula comentou, de fazer uma comunicação com ele, de principalmente tentar entender que forma com que ele está entendendo, porque eu acho que ele vai te dar o subsídio, ele vai te proporcionar as próprias ferramentas para lidar com esse momento. E pode vir muito da tua angústia, de ver às vezes dessa saudade dele, mas a gente sabe que tantas vezes, até enquanto profissionais, nós acabamos viajando, nós acabamos estando ausentes, e só que é um momento onde as nossas emoções, os nossos medos estão muito aflorados. Então também isso tem um potencial, isso potencializa essa forma de ação. Mas entrar em contato com ele, sugerir, pedir para... hoje a gente tem essa questão da tecnologia, vamos utilizar ela ao nosso favor, né? Faz o vídeo, pede para ele mostrar o desenho, pede para ele mostrar o que ele tem feito na casa, qual é o espaço que ele está acessando, o que ele tem feito, chama a pessoa que está cuidando. Então eu acho que é trazer ele de alguma forma, porque esse distanciamento físico não quer dizer que está existindo um distanciamento emocional, né? E complementando, né, exatamente isso que o Matheus trouxe de uma forma bem adequada, que é isso, utilizar as ferramentas de vídeo, né, para poder fazer uma refeição daqui um pouco pela câmera, mostrar os desenhos, fazer as brincadeiras, porque exatamente não é um distanciamento emocional. E explicar para a criança claramente o momento que a gente está vivendo, por que que ele não pode, porque como nós como profissionais da saúde estamos, né, dentro do hospital, numa zona que acaba tendo maior exposição, e explicar para a criança que é um período de tempo, que isso nós estamos num período de isolamento, isso não vai ser a vida toda, né? Logo isso ele já passar, né? já vai passar. Usar o celular não é a mesma coisa, as pessoas me dizem assim, mas não é a mesma coisa. Não é. Nós estamos achando alternativas para enfrentar esse momento da melhor forma. E que bom que a gente tem a tecnologia, né? A gente tem aqui um questionamento da Gabriela Gonçalves, tá? Eu acho que é bem pertinente e importante nesse momento, que muitas pessoas estão em casa
e começam a ter sintomas como dor no peito, diarreia, que tem algumas matérias, alguns materiais divulgam que pode ser sintoma, né, do Covid. E nesse momento eu acho que se agrava então a ansiedade e o medo de estar com o Covid em casa. E no caso da Gabriela, ela disse que ela está aqui no grupo de risco porque ela tem asma e ela tem uma filha de 9 meses. Então, e ela disse que o marido sai todos os dias para trabalhar. Como é que a gente pode dar aqui uma palavra de apoio para a Gabriela, ter um pouco mais de segurança nesse momento? Bom, Gabriela, realmente a gente sabe que deve estar sendo muito complicado para ti. Claro que essa sensação de tu saber que por vários momentos, já como tu já tem talvez um medo mais acionado por estar num grupo de risco, e o que a gente falou antes de um sintoma de ansiedade, que é essa dificuldade na respiração, porque quando a gente tem uma ansiedade elevada, o nosso cérebro ele manda uma mensagem para o grupo muscular ser tonificado. Então o que acontece? Essa região do tórax aqui também é um grupo muscular, ele também aperta um pouquinho mais, que isso que dificulta a nossa respiração. Então nesse é o momento que talvez tu possa parar, tu possa rever quais são os teus pensamentos, acessar estes pensamentos. Eu acho que mandar umas mensagens positivas nesse momento é importante. Matheus, mas eu não vou estar sendo realista. Não, nós somos realistas frente a esse momento, mas a gente sabe que em algumas situações nós precisamos reforçar o pensamento positivo, reforçar que é importante que o marido consegue ir trabalhar, ou se ele é um profissional da saúde, ou porque que ele está trabalhando, reforçar ele, receber bem ele, e nesse momento de ansiedade tu fazer uma conexão consigo mesmo. Poder respirar, porque às vezes a tua própria diarreia, uma dor de estômago pode ser às vezes um motivo de ansiedade, onde o teu corpo está difícil de digerir ou de manter alguma coisa, ele está entrando num colapso, num desespero. Então é muito mais de tu fazer essa conexão consigo. Isso aí. E acho que só complementando, acho que a gente traz também, porque essa questão da ansiedade, de sintomas, de relacionados, muito também da quantidade de informações que se tem ao longo do dia. Então é importante que selecione um momento do dia, às vezes o jornal da manhã é o suficiente para nos informar sobre o longo do dia, de tudo que realmente está acontecendo. O excesso de informação, ele, muito pelo contrário, ele não nos auxilia a esse enfrentamento, ele aumenta a nossa capacidade de ansiedade e medo, e com isso dificulta a nossa capacidade crítica. Isso é, de poder refletir de forma mais organizada como é que eu posso passar por essa experiência. Então, utilize um momento só para se informar sobre o que está acontecendo. E só pegando um gancho nisso que tu fala, Paula, acho que é importante também nesse momento que a gente pegar no dia para se informar por fontes seguras, né? Então, assim, não levar em consideração tudo aquilo que recebe por WhatsApp, que muitas vezes não é uma fonte de segurança que está passando aquela informação. Então, procurar saber quem é que está falando aquilo, se tem, né, um respaldo científico nisso, né, para não acreditar em tudo que está circulando, que está sendo divulgado, por às vezes sem ter uma fonte segura. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Quem quiser deixar aqui mais questionamentos para a Paula, para o Matheus, para a gente ir esclarecendo aí ao longo da semana, fique à vontade. Esse vídeo vai ficar gravado na nossa página do Facebook. Eu queria pedir então para vocês agora uma mensagem final aí para quem nos acompanhou, para quem está nos assistindo. Eu acho que quando a gente fala de uma guerra, talvez, contra esse vírus, eu acho que a diferença numa questão histórica é que dessa vez a gente pode, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, todo mundo se ajudar. Então, a gente reforçar as questões positivas. Se for acessar as redes sociais, acesse para completar com questões positivas, com pensamentos positivos, com fotos positivas. Evite entrar em qualquer discussão, em qualquer desafeto, porque não é o momento para isso, não vai lhe ajudar, por mais que você discorde dessa opinião. É um momento da gente ter a nossa espiritualidade, da gente utilizar a nossa fé também, para se ajudar, para se aproximar das pessoas, dos nossos avós, dos pacientes, das pessoas, e se conectar, tentar criar estes vínculos, conversar com essas pessoas que nós não podemos estar próximos fisicamente,
mas utilizar o que a gente tem a nosso favor para melhorar, seja a tecnologia, a facilidade de comunicação, um acesso a leituras, a filmes, a vídeos, algo que seja mais positivo. E evitar esse consumo, assim como a Paula já trouxe, excessivo de informações. Talvez nada mais do que 1 hora de informações por aquele dia vai ser, 1 hora talvez seja já o necessário para o que você necessita. Acho que complementando então a nossa conversa que o Matheus acabou de trazer, eu gosto de pensar sempre, quando nós estamos experienciando um momento de crise, que ele nos traz possibilidade de mudança. Né? Todo lado, toda uma situação que muitas vezes parece tão negativa, ela nos possibilita um lado positivo. E nos possibilita nesse momento, eu tenho trabalhado muito com as pessoas, de que outra forma nós podemos nos relacionar com o mundo, de que outras formas eu posso repensar formas como eu estava, será que eu já não estava tão agitado, de que forma vinham vindo as minhas relações, como é que eu me coloco no mundo como pessoa, né? Essas angústias, esses medos, de que formas eu posso também trabalhar isso em mim para sair desse período de crise mais fortalecido, entendendo quem eu sou, enfrentando isso, entendendo que nós temos rede de apoio, olhando para a pessoa que está do meu lado e para as outras de uma forma mais empática, entendendo que nós não estamos no mundo sozinho. E eu acho que quando nós falamos de uma pandemia, que é esse momento que nós estamos vivendo, nós acabamos nos dando conta que o mundo inteiro está interligado, né? Que uma ação vai afetando outra ação. E nós acabamos nos dando conta que todos nós somos uma grande conexão. Então, quanto mais a nossa capacidade de autorreflexiva e de nos elaborarmos de uma outra forma através dessa crise, possibilita cada vez mais que cada um do lado também vai fazendo isso. E a consequência disso é que a gente tem a possibilidade de sair, depois desse período de restrição que nós estamos tendo, de isolamento social e de medo, de uma outra forma, entendendo mais as nossas rotinas, entendendo como nós podemos manejar mais a nossa ansiedade, estabelecendo maiores relações com os nossos vínculos próximos, identificando os nossos maiores medos, né? Entendendo melhor a nossa saúde mental, algo que a gente negligencia ao longo da vida muitas vezes. Então, eu queria deixar essa possibilidade de refletir qual aprendizado eu posso ter maior do que só o medo dentro dessa situação. Tá certo, então a gente finaliza aqui hoje a nossa live. Eu só queria mandar um recado aqui para a Débora Brito. Ela disse que hoje ela está de aniversário, o primeiro com a filha dela, então ela está bem feliz porque ela está aqui, mas ela está triste por tudo que está acontecendo. Então, Débora, fica aqui nossos parabéns para ti, né? E essa live vai ficar salva na nossa página do Facebook, tá? Para quem tá perguntando aqui, pedindo no Instagram para que a gente deixe salva no nosso perfil, vai estar salva no nosso perfil do Instagram, lá na nossa página. Então, quem nos segue no Instagram pode começar a nos seguir no Facebook também e a live tá salva lá, tá bom? Fiquem com a gente que a gente vai fazer mais conversas ao longo aí das semanas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.